Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chocolate de Leite. Hoje eu venho falar sobre o livro Jantar Secreto do Rafael Montes. Bom, galera, eu tenho que dizer que eu sou uma grande fã de Rafael Montes. Ele, pra mim, é assim, o futuro Stephen King brasileiro. Ele é sensacional, o rei do bizarro. E, assim, que livro! Eu já li o Vilarejo, já li Os Dias Perfeitos. E eu quero ler Muitos Suicidas. E eu amei o Jantar Secreto. Eu tava louca pra ler desde que eu vi que ia ser lançado. E a Companhia das Letras me mandou autografado. E eu fiquei super feliz. Rafael Montes é sensacional, esse livro é sensacional e eu fiquei assim em êxtase quando eu terminei de ler. Em êxtase porque eu precisava falar com vocês sobre esse livro, precisava enaltecê-lo, precisava que todo mundo lesse esse livro porque é maravilhoso. Bom, pessoal, o livro vai contar sobre a história de 4 amigos. Eles moravam numa cidade bem pequena chamada Pingo d'Água, lá no sul, mas eles acabaram passando em faculdades no Rio de Janeiro e foram se mudar pro Rio de Janeiro, alugaram um apartamento que era um pouco mais caro, mas assim, valia muito a pena porque o lugar era muito bom. Enfim, os 4 amigos são o Dante, que ele é o narrador da história e ele cursa administração. Tem o Hugo, que cursa gastronomia, então ele é tipo bombadinho, meio machistão assim do meio não, muito, do grupo. Tem o Miguel, que ele é o certinho, que ele estuda medicina. E o Leitão, que ele estuda ciência da computação. Ele é dos hackers, Penélope Garcia do Criminal Minds. Ele é este homem e, assim, Leitão é o sobrenome dele, mas ele também é obeso. Então é meio que um apelido dele também. O livro, assim, passa 4 anos, logo no começo do livro, assim, passa 4 anos. Tem a crise econômica brasileira e tá difícil arrumar emprego, tá difícil fazer tudo, então eles às vezes trabalham, assim, em outras áreas. Por exemplo, o Dante, que cursou administração, tá trabalhando numa livraria e eles estão tendo muito problema pra arranjar dinheiro. E eles recebem uma notificação lá do corretor e tal, que eles estão com uma dívida muito alta de 26 mil reais. E eles precisam pagar, tipo, em pouquíssimo tempo se eles não quiserem ser despejados. Nossa, tô sabendo falar. Acaba que eles ficam em pânico, né? Eles descobrem depois o motivo de por que esse dinheiro não tá sendo entregue, que eu não vou falar pra vocês porque também é uma surpresa. Eles precisam de algo rápido pra conseguir dinheiro, né? Tem uma estupidez que o Dante não quer pedir dinheiro pra família dele, que é rica, né? O pai dele é dono de cartório, não quer pedir dinheiro porque a mãe vai encher o saco, sei lá o que. Eu achei esse, assim, o pior ponto do livro, porque eu achei uma falha horrível do autor. Mas enfim, depois eu vou falar sobre isso. O Hugo dá a ideia, o chefe de cozinha, dá a ideia deles fazerem alguns jantares na casa deles, que é tipo jantares secretos, que seria um aplicativo, um site, que as pessoas se inscrevem pra comer na casa de outras pessoas. Por exemplo, turistas, assim, chegam pra comer na casa de pessoas, assim, no dia a dia mesmo, comer feijão com arroz, etc. E são jantares mais gourmets e tudo. São jantares na casa de pessoas. As pessoas vão lá e pagam pra comer na casa das outras pessoas, entendeu? Basicamente, eu não sei se eu expliquei direito, mas enfim, é isso. Só que o problema é que o Leitão, quando ele vai fazer a inscrição no site lá, quando ele vai colocar o menu, ele faz uma zoeira, só pra ver, assim, o que rola, sabe? Quando a gente faz, vamos ver o que dá. Ele coloca que eles vão servir carne humana. E acontece que muitas pessoas confirmam. Muitas pessoas confirmam e ao todo eles ganhariam 30 mil reais com esse jantar. Um jantar único. Aí começa o problema, né? Pô, a gente vai ganhar 30 mil reais, mas a gente vai fazer um jantar de carne humana? Tipo, como assim? O Dante fala, tipo, que eles têm que mentir, né? Que eles têm que servir, tipo, sei lá, carne de lagartixa e falar que é carne humana, porque não dá pra fazer isso mesmo. Só que eles começam a pensar que a galera que confirmou, eles devem estar muito acostumados a esses jantares gourmet e provavelmente já devem ter comido carne humana e eles preferiam, assim, não arriscar. Então eles decidem roubar um corpo do hospital onde o Miguel trabalha. E aí começa, assim, a linda história de amor de 4 amigos e carne humana. Eu estalando meu dedo aqui pra dar um suspense. Eu não vou contar mais nada sobre a história. Eu só vou dizer que, olha, eles ficam presos nessa ideia deles e a partir daí tudo vai morro abaixo. Tudo. Esse livro é chocante, é visceral, grotesco, é nível Chuck Palahniuk no livro dele Assombro.
tá? É um negócio que se você não tiver estômago, você não vai conseguir ler, você vai abandonar, e eu tenho certeza absoluta que muita gente vai acabar abandonando esse livro porque é muito pesado. Eu vou confessar pra vocês que até aqui, mais ou menos, eu tava achando pesado, mas sim, pesado, mas nada que eu não tivesse, assim, já lido em livros de Stephen King e tal. Mas, depois de uma certa parte, aí eu comecei a passar mal de verdade. Aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, o que eu tô lendo? Porque o Rafael Montes, ele não tem medo de descrições violentas. Ele descreve tudo, desde o corte das pessoas, desde até cenas de violência extrema, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, e engana, né, essa capa bonitinha, essa coisa clean. Mas, gente, o livro, eu achei que Dias Perfeitos era pesado, mas Jantar Secreto consegue ultrapassar, porque é realmente muito pesado. Então, eu realmente acho que esse livro deveria ser maior, para maiores de 18 anos, tá? E acho que você tem que pensar 300 milhões de vezes antes de você ler esse livro, porque é muito grotesco. Eu fiquei realmente muito mal com esse livro, eu passei fisicamente mal lendo ele. E não tô dizendo que, porque o livro é ruim. Não, é porque é um assunto muito pesado. Eu acho que canibalismo, junto com, sei lá, pedofilia e, sei lá, tráfico de órgãos, esse tipo de coisa assim, é que você só encontra, sei lá, na Deep Web, tá entendendo? Essas coisas, elas geram muita repulsa. E eu nunca li nenhum livro sobre isso. Eu sei lá, acho que nem Hannibal é tão violento desse jeito. Não sei, eu nunca li Silêncio dos Inocentes, então eu não sei dizer. Mas é realmente muito violento e tenha certeza antes de ler, porque eu não quero que ninguém passe mal, tá? O Rafael Montes escreve tão bem, ele descreve detalhes com tanta sabedoria que eu não sei se aqueles lugares são realmente reais ou se ele inventou pro livro, porque é muito bem escrito. Ele constrói uma trama muito bem amarrada, em que coisas no final, assim, coisas no meio vão só fazer sentido no final, e é muito detalhe, é muita riqueza de descrições, é uma linguagem coloquial, é como se o cara estivesse falando assim pra você, ou o narrador estivesse conversando com você mesmo, mas ao mesmo tempo é uma linguagem muito boa, é uma linguagem viciante, você não consegue parar de ler e os capítulos são muito pequenos, então é impossível, sabe? Quando você pegar esse livro, você só vai conseguir largar quando você tiver terminado. Eu li metade numa noite, numa madrugada, e eu só realmente consegui parar, eu só parei porque eu tava morrendo de sono. E aí acordei e a primeira coisa que eu fiz foi ler o livro e terminei em 2 dias, porque é muito bom. Apresenta dilemas éticos e reflexões, tá? A todo momento você tem essa grande reflexão que seria sobre canibalismo. Seria sobre por que é errado, por que a gente considera errado e qual é a diferença de comer humanos e comer animais. E tem essa coisa muito forte do vegetarianismo. Me falaram que o Rafael Montes é vegetariano, então eu percebi, assim, que ele meio que queria que a gente refletisse por que a gente come carne e por que a gente não se sente mal por matar animais e tudo. E eu não vou entrar muito nessa história de vegetarianismo, nem nos motivos pelos quais eu não sou vegetariana, mas eu confesso que eu me senti hipócrita para um caralho. Eu me senti super hipócrita. Eu me senti tipo, cara, como é que eu me sinto tão mal pensando em pessoas fazendo isso com seres humanos, mas eu me sinto super de boa comendo aquele churrascão no porcão na Potência do Sul? Eu acho que sim, a gente tem mais empatia quando é com a nossa própria espécie, né? Tipo, a gente tem essa empatia com quem é parecido com a gente, né? Então eu entendo que a gente sinta essa coisa. Mas eu também vejo que é uma questão super cultural. A gente tá acostumado a comer vaca, mas acha absurdo quem come cachorro. Mas na Índia acha um absurdo quem come vaca e acha normal quem come cachorro. Então faz muito... Assim, é muito uma questão de cultura, é muito uma questão de percepção, de perspectiva, né? Eu acho que culturalmente, se a gente fosse inserir assim desde pequeno, desde o início dos tempos que comer carne humana era normal, de boas, hoje em dia a gente estaria achando de boas, provavelmente. Então é bem tenso o que a cultura pode fazer com você, né? O que a criação sociocultural pode fazer com você, porque você
normaliza as coisas e você acaba não discutindo nem pensando sobre elas. E eu confesso que eu fiquei com meio nojo de comer carne por uns dias. Eu lembro que eu terminei de ler numa sexta-feira e sábado a gente ia almoçar numa churrascaria e eu não fui. Eu não consegui, porque eu tava horrorizada, eu tava com o estômago embrulhado desse livro. Eu não iria conseguir comer carne, eu não ia conseguir ver a galera cortando carne, porque eu ia ficar em pânico, eu ia lembrar o livro e eu ia morrer, mas enfim. Voltamos à programação normal e continuo comendo carne. Eu sou a pior pessoa do mundo. Uma das coisas mais interessantes do livro é que a gente tem um easter egg de Dias Perfeitos. Tem uma hora que aparece um Vectra preto com a moça adormecida no banco de carona. E o motorista, um jovem com aparência de bobo, está lá, um policial de costas, etc. Algo naquela imagem me soou familiar, mas continuei em frente. Sou familiar porque essa cena acontece em Dias Perfeitos. Eu achei esse easter egg sensacional, essa conexão sensacional. E eu fiquei, meu Deus, porque o Rafael Montes é um gênio. Algo que o Paulo Hatz falou também no vídeo dele sobre o livro é a gordofobia com o leitão, tá? O narrador e os personagens se referem o tempo todo pro leitão como se ele fosse assim, a pior coisa do mundo porque ele é gordo. Então fala tipo gordo imundo, gordo filho da puta, gordo nojento, gordo escroto, gordo sei lá o quê. E assim, tratam ele, desumanizam ele, é uma coisa bem pesada. Eu vou confessar que essa raiva que eles têm é meio que justificada no final. Mas, Dias Perfeitos, por exemplo, o Theo era super machista. Aqui você tem o Hugo que é super machista. E tem a gente tem que desassociar, a gente tem que separar a opinião do personagem e a opinião do autor. Mas eu fico até preocupada até quando é a opinião só do personagem e não passa um pouco pro autor, e o quanto isso não pode ser super prejudicial e negativo pra quem tá lendo. Realmente me incomodou em vários momentos do livro. Eu achei, gente, pra que falar do menino coitado desse jeito? E também tem uma personagem que é a Cora, que ela é uma prostituta, e também chamam ela de puta o tempo inteiro e assim, depreciam ela muito, sabe? Ela é uma personagem fortíssima, uma personagem sensacional e que depreciam muito ela também. E eu fico um pouco preocupada com esse tipo de coisa, porque no Vilarejo e no Dias Perfeitos você também tem essas coisas problemáticas. Eu imagino que seja a opinião dos personagens, mas eu acho que é sempre legal ficar de olho e avisar pro autor, falar, tipo, pra ele, né? Porque existem pessoas que com certeza se ofenderiam bastante com o livro e se sentiriam mal. Então eu acho que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado quando a gente faz esse tipo de coisa num livro, né? O final tem um plot twist, assim, que eu fiquei, meu Deus! Sério, o plot twist é a coisa mais maravilhosa que eu tive na minha vida. Eu queria que ele fosse mais explicado, mais detalhado, porque eu fiquei super interessada e eu li o epílogo umas 40 vezes e eu fiquei chocada e até agora eu não acredito. E o livro é sensacional, o livro é maravilhoso e incrível. Mas como nem tudo é perfeito nessa vida, eu vou falar pra vocês qual foi o meu maior problema nesse livro, que assim como Dias Perfeitos, existem coisas muito inverossímeis, tá? E coisas inverossímeis que poderiam ser evitadas de uma outra maneira da qual o autor escolheu ou optou. Por exemplo, eles preferem fazer um jantar de carne humana do que pedir dinheiro emprestado pra mãe. Sabe? Eu acho que seria melhor se o autor colocasse que a mãe não tinha dinheiro. Porque ninguém em sã consciência ia preferir fazer um jantar canibal do que falar, pô, mãe, me empresta aí um dinheiro. Sério, absurdo, tipo, é muito sem noção. Então eu acho realmente que o autor devia ter colocado a mãe sem dinheiro, assim. Colocar, eles não tinham uma escapatória. Porque, sério, essa motivação foi muito nada a ver. E a coisa que mais me incomodou, que eu mais fiquei pensando, é como que raios a galera não ouviu uma motosserra no apartamento. Mas enfim, galera, apesar dos pontos ruins, que eu acho que todo livro tem, é normal, é bem difícil a gente achar um livro, meu Deus, não tem nenhum ponto ruim. Esse livro foi maravilhoso, é um livro que me fez pensar, é um livro que me deixa chocada, é um livro viciante, uma ótima leitura, um negócio sensacional, que eu acho que todo mundo, assim, que estiver disposto e preparado pra ler, emocionalmente, psicologicamente, deveria ler, porque é uma obra de arte, eu achei sensacional e merece muito, um monte de reconhecimento e sucesso internacionalmente. O Rafael Montes está de parabéns, ele é um ótimo autor e eu amei.
Bom, pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, comentar se vocês já leram, se querem ler o livro, quais são as suas opiniões sobre esses assuntos que eu levantei aqui. E muitos e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!